Vamos começar com as principais notícias do dia? Olha só, o Ministério Público do Distrito Federal cumpre mandados de busca e apreensão hoje para desmantelar um suposto esquema de propina para diminuir os impostos em combustíveis da aviação. Pois é. Entre os alvos estão o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está preso no Paraná, e o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Segundo essa denúncia, empresas aéreas teriam pago 14 milhões de reais de propina entre 2012 e 2014. O dinheiro de Cunha teria sido recebido por uma empresa em nome de Cláudia Cruz, que é mulher do ex-deputado. E o Ministério da Saúde enviou equipes a comunidades Yanomamis, no norte de Roraima, após o relato da morte da 10ª criança desde o início do ano. A suspeita é que a causa desses óbitos seja a Covid-19. Um documento enviado ao Ministério no dia 26 de janeiro informa que 25 crianças estão com os mesmos sintomas e em estado grave. Os Yanomamis também denunciaram que os postos de saúde próximos estão fechados porque falta profissional. Isso há 2 meses já. Em nota, o Ministério da Saúde informou que as equipes enviadas ainda estão colhendo relatos para investigar essas mortes. O advogado do cacique Raoni afirmou que não há imunidade para presidente em exercício, numa referência ao pedido para que Jair Bolsonaro seja investigado pela Corte Internacional de Haia, na Holanda, por crime contra a humanidade. O advogado francês William Bourdon lembrou o caso do presidente sérvio Slobodan Milosevic, que foi condenado em Haia pelo massacre de Kosovo, na Guerra da Bósnia. Raoni entrou com uma ação no Tribunal de Haia no dia 22 de janeiro. Ele acusa Jair Bolsonaro por assassinato, extermínio e escravidão de indígenas na Amazônia, num documento de 65 páginas com 21 provas anexadas. Falando em Covid, o Brasil tem média de mortes acima de 1.000 por 13 dias seguidos já. Segundo dados oficiais, nas últimas 24 horas foram registrados 1.210 óbitos. E desde o início da pandemia, mais de 226 mil pessoas morreram no país. Até agora, apenas 1% da população recebeu a primeira dose da vacina, justamente por falta do produto. Vamos falar sobre a Câmara dos Deputados? A Câmara votou hoje a composição da mesa diretora da Casa. Antes disso, o novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Progressista, voltou atrás, fechou um acordo com a oposição para os cargos de direção. Após a negociação, o PDT retirou uma ação no Supremo Tribunal Federal que acusava Lira de ter dado um golpe ao retirar o bloco de Baleia Rossi da mesa diretora. Ele voltou atrás, o PDT então tirou essa ação no STF. A deputada bolsonarista Bia Kicis deverá assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes da Câmara. A deputada tem postura negacionista em relação à pandemia, é considerada extremista e é uma das bolsonaristas investigadas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Pois é. Uma última notícia, a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná acabou. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério Público Federal. A força-tarefa foi incorporada ao GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A Procuradoria-Geral da República nomeou 4 procuradores da Lava Jato paranaense no GAECO. Os outros 10 membros seguem designados para atuar em casos específicos ou de forma eventual. Eles vão trabalhar agora sem dedicação exclusiva aos processos da Lava Jato. Sobre tudo isso, vamos conversar com o Leandro Fortes. Eu não consegui bater um papo antes do programa hoje com o Leandro. Leandro, você está bem? Como você está? Tudo certo por aí? Tudo certo, tudo bem, Thalita. E você, como é que está? Tudo certo. Olha, não tinha visto o cenário novo do Leandro. Agora, além de Beatles, temos o Cobra Criada, a Voadora. E a Voadora, pois é. Eu comecei segunda-feira, fiz uma entrevista sensacional com o João Santana, o marqueteiro. E na próxima segunda-feira vai ser uma entrevista espetacular também com José Genuíno, né, ex-presidente do PT, ex-guerrilheiro do Araguaia. Uma figura que tem sido muito importante, né, nesse momento, pedindo a radicalização da esquerda, para parar um pouco com essa coisa de conciliação, tomar as ruas, ocupar as periferias, chegar junto nas polícias, nas igrejas, nas favelas. É isso que a gente está precisando.
eu fiquei de chamar na quarta-feira passada, né, a voadora do Leandro, na live que ele faz, mas a gente começa a conversar, bater papo, e daí eu acabo esquecendo. E aí, então tá aí. Eu também esqueci. Eu esqueci, né, que sou mais interessado. Já fica o convite, então, para a próxima segunda-feira. É só entrar nas redes sociais do Leandro Fortes Oficial, isso, que vocês encontram, então, no YouTube, o endereço certinho para acompanhar. É sempre às segundas, que horário, Leandro? Relembra a gente. Às 18h30. Combinado. Às 18h30. É isso, pessoal. 18h30, então tá nas redes do Leandro Fortes. Leandro, vamos lá com as notícias de hoje. Tem muita, inclusive. Vamos começar falando sobre esse fim da força-tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba, no Paraná. 2020 foi um ano em que, inclusive, essa força-tarefa caiu em descrédito. A Lava Jato como um todo, né? Caiu em descrédito porque sofreu ali algumas sanções, algumas perdas, enfim, algumas derrotas, e já estava bastante desacreditada, e agora nesse meio de momento em que Lewandowski também levanta sigilo, que a gente fica sabendo de mais mensagens trocadas entre Moro e Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que já tinha deixado a força-tarefa no ano passado também, agora é o fim, né? Em meio também, inclusive, a atritos com a PGR, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que já tinha falado que o lavajatismo ia acabar, né? Como que a gente pode interpretar agora esse final da Operação Lava Jato em Curitiba? A Lava Jato morreu com um suspiro, né? Morreu sem luta, morreu esquecida, desacreditada, né? Transformada numa grande, desnudada, né? Como uma grande fraude nacional que serviu apenas e única e exclusivamente para retirar o PT do poder. Mas para fazer isso, Thalita, a Lava Jato foi instrumentalizada de tal forma que ela destruiu a indústria naval brasileira, a indústria de construção civil, a indústria pesada, gerou só ela cerca de 500 mil pessoas desempregadas, destruiu a economia brasileira na sua estruturalidade, serviu para entregar as riquezas nacionais, sobretudo petróleo, gás, para interesses estrangeiros, destruiu empresas que eram, como a Odebrecht, que eram fundamentais, né, para a geração de emprego e que atuavam no mundo todo, nas empresas mais importantes do mundo, destruiu a empresa sob a alegação de combater a corrupção. É tudo mentira, agora está vindo tudo à baila, foi tudo armação. Havia um conluio entre procuradores da República de Curitiba, procuradores de Curitiba, da Força Tarefa, com o ex-juiz Sérgio Moro. Eles formaram em si uma quadrilha, dois grupos de bandidos, que fluem uma conspiração para prender um homem inocente, colocar esse homem inocente na cadeia, o ex-presidente Lula, para tirá-lo da eleição de 2018, para silenciá-lo com a ajuda do STF. Lembrem que foi o ministro Luiz Fux que proibiu ele de dar entrevistas. Enfim, a responsabilidade final de toda essa lama, de todo esse esgoto, foi a eleição de um demente para a presidência da República, o Jair Bolsonaro, para o ministro Sérgio Moro se transformar em ministro da Justiça, pensando em duas coisas: em virar ministro do STF e ser candidato à presidência da República. Sérgio Moro não é mais nada. É um lixo humano, ele está no lugar onde ele vai ficar para sempre, que é o esquecimento. Não vai ser ministro do STF, não tem a menor condição política, moral, não tem inteligência para ser candidato à presidência da República. Já foi esquecido, inclusive, pela TV Globo, que vai apostar as suas fichas todas em Luciano Huck. Já botaram o capacho deles, o Fernando Henrique Cardoso, para dar entrevista falando isso. E a Lava Jato morreu num suspiro. Não tem ninguém na rua pedindo Lava Jato, né? Lembrando que o Moro é herói. O Deltan Dallagnol já tinha sido expurgado e o Ministério Público Federal agiu de forma muito inteligente, já prevendo o desastre que se anuncia com a nulidade da sentença contra o presidente Lula no triplex, naquele caso do triplex do Guarujá, que o STF vai votar, e não tem outra opção que não anular aquele processo ridículo, criminoso, de relações incestuosas. A última gravação que saiu agora, o último diálogo que saiu agora, tem o Deltan Dallagnol conspirando com outros, né, com outros procuradores, para o que fazer com o Gilmar Mendes. Temos que fazer alguma coisa contra o Gilmar Mendes, conspirando procuradores que não podem atuar, porque o Gilmar Mendes tem foro privilegiado, só subprocuradores poderiam fazer isso.
assim, conspirando para ver como é que tirariam o Gilmar Mendes da jogada, que iam provocar ou inventar investigações ou fazer coisa pior. Essa gente, Thalita, tem que acabar na cadeia. Na cadeia. E não é um clamor punitivista, não. É uma necessidade de justiça que vai ser uma justiça exemplar. Nunca mais o Brasil vai poder viver isso. Os caras destruíram o Estado de Direito, criaram uma república própria e atuavam como gangster em Chicago nos anos 30. Esse Deltan Dallagnol, esse fanático religioso, que é um idiota, que é um criminoso, que é um fanfarrão, junto com o Sérgio Moro, que é outro fanfarrão e é outro criminoso, essa gente tem que acabar na cadeia. Não basta resgatar os direitos políticos do Lula, não, nem anular a sentença. E todas as sentenças, inclusive aquela do sítio de Atibaia, que é outra fraude, que foi perpetuada por uma juíza que fez o copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V da sentença do Sérgio Moro sobre o triplex. Tem que prender essa gente toda tem que ser processada criminalmente e tem que ser punida de forma exemplar. Então, assim, o Ministério Público, antevendo esse desastre, decidiu acabar na surdina, na calada da noite, acabou com a Lava Jato, passou essa página da história e vai deixar que esse lixo se consuma e que seja punido pela história, seja punido, sobretudo, pela justiça. Então, acabou a Lava Jato. Já tinha acabado há muito tempo. Né? Nem os fanáticos moristas falavam mais de Lava Jato. É uma página triste da nossa história e que não pode passar impune, viu, Thalita? Eu não estou te ouvindo, Thalita. Eu mutei aqui porque minha janela estava fazendo barulho. Desculpa, voltei. Leandro, sabe que eu te citei na semana passada? Eu tenho te citado por conta da nossa conversa da semana passada, porque você disse se o STF decidir que não pela nulidade dos processos referentes à Lava Jato e ao ex-presidente Lula, o Brasil é o fim do Brasil. O Brasil acabou, não há mais chance de conserto. Né? Eu tenho te citado falando isso. E agora Gilmar Mendes deu uma declaração nesses últimos dias dizendo que Lula merece, né, um julgamento justo. A gente está nessa expectativa para que esse processo, esse habeas corpus do ex-presidente Lula entre na pauta o quanto antes do STF. Parece que há uma expectativa de que que essa pauta entre, inclusive, agora em fevereiro. Mas a gente está aguardando uma data para acompanhar esse processo, né? Deixa eu trazer um outro assunto, foi só um complemento. Deixa eu trazer um outro assunto agora com você, que é essa indicação. Não é nenhuma indicação, já parece um fato concreto, que é Bia Kicis presidindo a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela é uma negacionista, é investigada pelo STF no inquérito dos atos antidemocráticos e está numa posição, numa comissão ali que julga a constitucionalidade, ela tem que estar em cima da Constituição para julgar projetos, né? Então, é mais um tapa na nossa cara. Não tem outra forma de ver essa indicação e essa presidência da Câmara, né? dessa comissão, né? Olha só, continuo sendo muito crítico desse alinhamento que houve do PT em torno da candidatura do Baleia Rossi, do MDB. É uma revista de quinta categoria, ia se aliar ao Bolsonaro no dia seguinte, depois da eleição da presidência da Câmara, e não há muita diferença entre ele e o Arthur Lira. Mas, por uma questão de honestidade intelectual, eu tenho que fazer jus às razões legítimas do PT ao se alinhar, ao entrar nessa aliança e prevendo coisas como essa que poderiam ter acontecido. Assim, a correlação de forças no Congresso hoje é uma correlação de direita, entre a extrema-direita e a direita neoliberal, que é a direita golpista também. A esquerda estava entrando como linha auxiliar, que é sempre uma posição muito humilhante e muito incerta. Mas uma das coisas que a Gleisi Hoffmann falou para mim, inclusive numa entrevista que eu fiz com ela recentemente, ela disse assim, o que nós estamos tentando é conter o máximo de danos para evitar, por exemplo, que da tomada completa da pauta da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara dos Deputados, esses deputados bolsonaristas de extrema-direita atinjam as questões de direitos humanos, as questões básicas de direito social, as questões de costumes. E assim, o que a Gleisi estava querendo evitar era uma coisa como essa, que a Bia Kicis
É difícil até explicar para quem nunca viu o que é essa mulher. Né? É uma pessoa completamente descompensada, que sofre de um problema mental visivelmente grave, que é de extrema direita, uma pessoa que perdeu a sua humanidade em algum momento da sua vida, que às vezes fala com a boca cheia de baba branca, né? Que denota que ela deve tomar algumas vezes, provavelmente, algum medicamento muito forte. Ela não tem humanidade, é uma pessoa da extrema-direita no sentido mais nazifascista que você pode imaginar, Thalita. Você que sabe quem é, você já viu ela falando. E ela tem ideias absurdas, que só podem passar no cérebro de uma pessoa transtornada. Porque ela não é ignorante, ela é promotora pública. Ela veio do Ministério Público, ela é procuradora no Distrito Federal. Então, assim, não é que ela não é burra. Ela tem problemas de caráter e, principalmente, problemas de saúde mental muito graves, muito graves. E ela não tem nenhuma humanidade. Ela é negacionista, ela é mentirosa, ela mente da forma mais absurda e divulga mentiras das formas mais absurdas que você imaginar. E essa pessoa vai estar à frente, não é de uma das mais importantes, é da mais importante comissão que existe na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A CCJ ela é muito importante, ela dá muito poder a quem a preside, Thalita, porque ela tem o poder de neutralizar, de barrar e de não dar seguimento para quase todos os projetos de leis que passam na Câmara dos Deputados. Ela pode impedir o andamento praticamente de todos os projetos de lei que são votados e decididos ou apresentados na Câmara dos Deputados. Porque esses projetos de leis, para ir a plenário ou para galgar outras comissões, eles têm que passar pela CCJ, que vai dizer, que vai dar o carimbo se é ou não é inconstitucional. Se a CCJ disser que não é inconstitucional, o projeto não anda. Então ela vai ter um poder enorme, uma figura obscura, calhorda, canalha, um ser humano da pior qualidade, da extrema-direita, negacionista, anticientifista, uma pessoa assim, que não deveria ter nenhum tipo de cargo público, a bem da humanidade, vai agora presidir a comissão, né, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então, assim, é um momento terrível que a gente vai viver com isso, muito ruim. As pessoas não têm noção do tamanho do prejuízo que é isso. Mesmo com a restituição da aliança em torno do Baleia Rossi, que é do grupo, né, do bloco que foi formado, que dá ao PT um respiro maior na funcionalidade da Câmara dos Deputados, ele passa a ter direito a ocupar a segunda secretaria, que cuida de orçamento, cuida de coisas importantes e tal, mas isso não tem nenhuma relevância na hora do processo político, porque quem vai estar à frente da CCJ é a Bia Kicis, assim, é uma pessoa que não poderia estar à frente nem de ser síndica nem de um galinheiro, sob o risco de matar as galinhas de fome, de sede, sob tortura. Então é isso, é uma das piores notícias que o bolsonarismo está nos trazendo desde muito tempo, viu, Thalita? Eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais dela, ela faz muita defesa da cloroquina, a gente já sabe que a cloroquina não tem eficácia nenhuma no combate ao Covid-19. É uma pessoa extremamente perigosa. É perigosa, pois é. Puxa, que situação. A gente continua acompanhando, mas pelo que sabemos até agora, está confirmada essa notícia. Ela realmente vai presidir a CCJ. Parece que tem bastante gente chocada, tem parlamentares chocados com essa decisão. Vamos ver se vai haver algum tipo de discussão, de negociação, mas parece que está certo que ela vai presidir essa comissão. A gente continua acompanhando tudo isso. Leandro, muito obrigada. Beijo para você. Até sexta-feira, então. Bom final de tarde. Obrigado a você, Thalita. Um beijo grande e até sexta-feira.